iniciaremos a quarta sessão com o tema Mentoria de Empreendedorismo Contábil, Unifenacom. Para tanto, convido ao palco o senhor Wellington Andrade. Para moderar o painel, convido ao palco o senhor Ricardo Monelo, diretor de Educação da Fenacom. Para realizar a abertura deste painel, com a palavra o moderador Ricardo Monelo. Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Alegria estar aqui. Mais um evento, Congresso Brasileiro de Contabilidade. Agradeço ao presidente Daniel Coelho pela confiança e oportunidade da nossa diretoria de Educação e Cultura e estar aqui num processo de aprendizado contínuo é o que a gente faz no dia a dia. Eu, como diretor de Educação da Fenacom, estamos aí na coordenação da Unifenacom, depois já visitem unifenacom.org.br, e nós temos o propósito da educação continuada, não só da profissão contábil, mas do empresário, representado pelos nossos 40 sindicatos em todo o Brasil. A Fenacom tem uma plataforma extremamente rica, juntamente com os seus 40 sindicatos, a Universidade Corporativa do Empresário, com conteúdos técnicos e de desenvolvimento humano e entre outras habilidades. Então, convido todos para que visitem a nossa plataforma educacional ou do sindicato e vamos aqui com o nosso palestrante, o amigo Wellington Andrade. Bom dia, Wellington. Wellington é engenheiro formado pelo Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, cursou MBA em Gestão Empresarial pela USP e especialização em Finanças pelo IBMEC. Também cursos de formação de líderes, atuando no mercado financeiro como gestor de unidade de varejo em grandes bancos brasileiros e executivo também no Sescap Ceará, aliás, onde eu tive o prazer aí conhecê-lo, onde desenvolveu grande expertise em planejamento estratégico, formação de líderes e gestão empresarial. Atualmente é empresário do setor de serviços, de tecnologia e assessor de negócios do Instituto Fenacom e mentor aqui dos nossos projetos. Wellington, com você. Pessoal, bom dia. Estamos chegando aqui ao final da nossa jornada e aqui mais uma vez agradecendo a participação e a presença de cada um de vocês. E nós vamos tratar, pessoal, de um assunto, eu diria assim, palpitante e importante, que nunca sai de moda. Por mais experiência que a gente tenha em alguma atividade, por mais tempo de empresa que nós tenhamos, mas esse assunto sempre está na nossa mesa de discussão, que é o ato de empreender, que é o empreendedorismo. Então, a gente costuma associar esse termo e essa atividade ao início de um projeto, ao início de uma empresa, mas, na verdade, a gente precisa empreender a cada dia, a cada hora, para a gente dar novos ares e novas caras e novas oportunidades para a nossa empresa e para o nosso negócio. A gente consegue projetar os nossos slides aí, pessoal? Que agora foi. Ok. Eu acho que ninguém... o Monelo já falou, pessoal, nós lá na Fenacom, nós temos um braço de educação corporativa, um braço de educação empresarial, que é a nossa Unifenacom, e a gente tem lá diversos projetos de educação. Nós falamos aqui desde o início da manhã dessa necessidade de educação, de capacitação,
E nós temos lá esse instrumento, essa ferramenta chamada Unifenacom. A gente tem aqui alguns impactos, né? O que a educação corporativa causa no nosso dia a dia, no dia a dia do nosso negócio, mas eu vou ser aqui mais rápido aqui nesses slides iniciais que trata da nossa universidade corporativa e direto aqui, pessoal, para o nosso tema empreendedorismo, tá? Então, quando a gente tem assim, várias definições e conceitos do que é empreendedorismo. Eu trouxe esse aqui porque traz assim, algumas palavras-chave bastante importantes para essa atividade, para essa ação, tá? Que é oportunidade, novo negócio, inovar, risco e soluções. Então, o ato de empreender, o ato de gerir uma empresa, o ato de gerir uma empresa, um negócio, ela envolve todas essas nuances aí. E para a gente conviver com risco, a gente conviver com solução, a gente negociar com o cliente, a gente precisa de preparação, a gente precisa de capacitação. Tá? Então, empreender requer experiência, requer capacitação, e aí a gente, às vezes, se depara com um dilema. A gente às vezes, obrigado, ou a gente se dispõe a empreender quando a gente ainda é muito novo. É no início da nossa carreira e a gente não tem a experiência necessária, a gente ainda não tem o conhecimento necessário e a gente ainda não tem a capacitação necessária. Então, por isso surgiu aí já há algum tempo a figura do mentor e da mentoria. Que aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa arte de empreender e quanto uma mentoria pode ajudar esse jovem empreendedor. E eu estava ali atrás pensando um pouco, antes de subir aqui, que essa nossa fala hoje aqui, ela estava mais direcionada lá para o início da jornada, ou seja, no início da abertura de um negócio, ou seja, para jovens profissionais da área contábil, ou então para aquele profissional que está já preparando assim a sua transição de carreira, a sua sucessão de carreira. Está pensando em colocar ali o seu filho para tomar conta da empresa, ou às vezes é um sobrinho, ou às vezes é um sócio ali mais novo. Então eu estava associando, desde que nós fomos convidados para dar essa palavra aqui, a essas duas situações. Mas eu quero assim, fazer um convite para você que já é empreendedor, para você que já tem uma empresa há algum tempo e já passou por várias situações. Talvez aqui alguns já abriram um empreendimento, tiveram que abrir mão desse empreendimento e começar um novo empreendimento. Então eu quero também convidar você que está nessa situação, que já é um empreendedor calejado, a também a levar em consideração isso que a gente vai falar aqui e talvez usar isso para dar assim, uma rejuvenescida no seu empreendimento. Então a gente quer falar aqui para o jovem que vai começar o empreendimento, para aquele empreendedor que quer dar uma guinada na sua empresa e no seu negócio, e para aquele que está já pensando na sucessão do seu empreendimento, tá? Pessoal, o Guilherme Bestimol, ele é o presidente do Conselho de Administração da XP Investimentos, e ele disse uma certa vez, uma empresa ela nasce para ter clientes. Então, não tem outro objetivo mais importante, não tem outro objetivo que se sobreponha a esse. Então, ao abrirmos uma empresa, ao abrirmos a nossa empresa contábil, o principal objetivo que a gente tem que ter no nosso planejamento é conquistar clientes, é ter clientes. Por que isso é importante? E por que a gente tem que colocar isso
numa das primeiras discussões, numa das primeiras avaliações que a gente tem que fazer ao querer abrir uma empresa. Porque é difícil, pessoal, conquistar clientes, é difícil captar clientes, e às vezes a gente não sabe dar assim, a devida importância a esse objetivo, que é se relacionar com o cliente, do que é manter um cliente ali na sua empresa. Então, a gente tem que ter isso de forma bem clara, e para isso a gente precisa entender o que esse cliente precisa, o que a minha empresa pode entregar para ele como solução. Então, tenhamos isso sempre como primeiro desafio na hora de empreender. Eu estou abrindo uma empresa para ter clientes. E o que eu devo fazer, o que eu preciso ter e o que eu preciso fazer para ter clientes. Então, isso tem que permear a nossa discussão, a nossa avaliação na hora de abrir uma empresa. E para abrir uma empresa, pessoal, antes de abrir, e aí, como eu falei agora há pouco, se ela já está aberta, a gente tem que passar a nossa empresa ou passar a nossa ideia nesse crivo aqui, chamado 3P, 3C. Então, para abrir uma empresa, eu vou precisar de pessoas. Nem que seja você mesmo. Às vezes, uma empresa ela nasce com uma só pessoa, mas é uma pessoa. Então, a gente precisa levar essa discussão em consideração. Que tipo de pessoas eu preciso? Onde eu vou encontrar essas pessoas? Como eu vou recrutar essas pessoas? Como eu vou remunerar essas pessoas? Então, a abrir uma empresa, a gente tem que pensar e se preparar para esse primeiro P. O segundo P é produto. Qual é a solução que eu vou entregar para a minha empresa? O Chamu falou aqui no início da manhã. Então, aí, diante desse desafio chamado reforma tributária, então tem algumas coisas que eu posso criar, que eu posso desenvolver para entregar para esse meu cliente. Isso é o produto. Tá? Embora a gente seja a empresa eminentemente de serviço, mas o serviço ele tem essa função também. É uma solução que eu posso entregar para o meu cliente. Então, é um segundo ponto que precisa ser avaliado, que precisa ser concebido. Qual é o produto que eu quero ter na minha prateleira para entregar para o meu cliente? E o terceiro P, processos. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me organizar? Que recursos eu tenho que ter? Que programas, que softwares, que tecnologias eu preciso ter? Como é que eu começo? Como é que eu termino? Então, eu tenho que pensar no processo a ser desenvolvido para entregar esse produto para esse meu cliente. Então, a gente precisa, de um lado, pensar nesses 3 P's e a gente, do outro lado, precisa pensar nos 3 C's. Cliente, eu já falei aqui, preciso ter clientes. Como é que eu me relaciono, como é que eu conquisto, como é que eu capto, como é que eu mantenho clientes. Eu preciso pensar, pessoal, na hora de empreender, em custos e em caixa. O Sebrae tem dito aí desde sempre que uma das maiores causas de quebra de empresas é a falta de caixa. É um fluxo de caixa inadequado. Então, ao abrir o negócio, eu tenho que pensar nisso e eu tenho que providenciar isso, sob pena de fragilizar essa minha trajetória. Porque clientes eu não vou ter 100 na primeira semana, salários eu vou ter, despesas eu vou ter, mas eu não sei, a gente pode até projetar, mas a gente não sabe se essas receitas que estão projetadas, se elas vão se confirmar. Então, eu preciso ter um caixa robusto. E eu preciso ter também, pessoal, uma matriz de custos muito, muito, muito baixa. Então, eu tenho que iniciar um negócio com um caixa razoavelmente preparado para um certo tempo, e eu preciso ter uma matriz de custo, pessoal, muito, muito baixa.
Então, ao pensar em empreender, a gente precisa pensar aí nesses 3 P's e nesses 3 C's. Uma coisa que o empreendedor precisa lidar, e isso no início, no meio e ao longo de toda a jornada. O empreendedor ele tem que conseguir lidar com essas 4 funções da administração. Conduzir um negócio, conduzir um empreendimento é um ato de gestão. E um ato de gestão requer essas habilidades. Um ato de gestão, de gerir uma empresa, requer planejamento, ele requer organização, ele requer direção e ele requer controle. Talvez isso a gente aprenda no primeiro semestre de qualquer curso de administração. E até mesmo antes de entrar no curso de administração. Então, gerir um negócio precisa que se aplique essas quatro competências. E a gente precisa pensar nisso. Por menor que seja o nosso empreendimento, por menor que seja o nosso negócio, ali no início, eu vou ter que lidar todo dia com essas 4 funções da administração. Aqui, pessoal, é um exemplo, pego assim de forma bem aleatória, Universidade Federal de Pernambuco. Foi em homenagem aqui ao nosso colega Ítalo, e a gente trouxe esse exemplo aqui, tá? Então, para a gente ter uma ideia aqui, de como às vezes a gente encara assim de forma complexa um organograma. E a gente costuma associar essa figura, essa ferramenta aqui, a empresas médias, grandes, etc. Mas não de forma tão complexa, mas volto a dizer, qualquer empreendimento, por menor que ele seja, ele precisa ter uma estruturação, ele precisa estar minimamente estruturado, e aqui, pessoal, é uma estrutura mínima de qualquer empreendimento, uma estrutura mínima de qualquer empresa. Ela precisa ter um dono, aliás, ela vai ter um dono, ele precisa ter uma área administrativa financeira, uma área de operações e uma área comercial. Então, uma empresa, minimamente, ela precisa ter essa estrutura. Quem vai cuidar dessa estrutura, se são 4 pessoas, 2 ou 1 pessoa, é aquela outra discussão aqui um pouco, que eu falei aqui um pouco antes, tá? Mas uma empresa, por menor que seja, ela precisa ter essa estrutura, ela precisa estar organizada desse jeito. E alguns pontos críticos, pessoal. E aqui eu vou falar assim, a partir de experiências que eu tive aí ao longo da minha trajetória. Hoje eu tenho uma pequena empresa na área de tecnologia, mas já tive outra empresa e eu sei o que deu errado e o que deu certo nessas 2 experiências. Eu passei por isso. Então eu errei e acertei em algumas situações. Então esses pontos críticos aqui, pessoal, é um pouco dessa minha experiência que eu vou me permitir compartilhar com vocês, tá? Então a gente precisa adquirir, ter um pouco de experiência prévia. Então, se eu quero abrir um empreendimento, uma empresa de contabilidade, é claro que eu preciso minimamente saber como é que uma empresa funciona, uma empresa de contabilidade. Então, a sugestão aqui, antes de empreender, vai atuar ali numa empresa, consegue uma vaga ali, um cargo, observa tudo ali, tá? Vê como é que ela se estrutura, o que é que ela tem de bom e etc. Mas adquire uma experiência prévia antes de abrir o teu próprio negócio. Recrute sócios. É outra sugestão que eu lhes dou, tá? Porque, pessoal, a gente viu ali 4 funções da administração. A gente viu ali naquele pequeno organograma que tem ali mais de uma área. E você sozinho, você vai se sobrecarregar demasiadamente se tiver que cuidar disso tudo sozinho, e você vai pôr em risco o seu empreendimento se você tiver que lidar com tudo isso sozinho. Então, já lá na faculdade, olha aquele cara com quem você se identifica, ou ali naquele teu primeiro emprego, alguém que pensa mais ou menos ali como você, mas abre uma empresa e procura aí um sócio para fazer essa caminhada junto contigo.
Eu falei de custos, pessoal, mas em relação a salário, em relação a pessoas, pague os melhores salários que você possa. Não economiza em salário. Claro que a gente não vai ser irresponsável também com isso, mas paga um bom salário para tu ter as melhores pessoas ao teu lado ali na empresa. E um bom salário, um salário justo, um salário forte, competitivamente forte, vai atrair essas pessoas para o teu lado. A gente precisa estudar a operação, entender a operação, e a gente precisa, pessoal, pedir ajuda. E aí, pessoal, esse pedir ajuda entra o que a gente falou um pouco antes aqui, a mentoria. Então, pessoal, uma mentoria é uma forma, eu diria assim, barata, direta, prática, de se obter uma excelente consultoria para abrir o teu negócio. Com todo respeito aos consultores, eu acho que aqui deve ter alguns consultores, tá? Mas você conversar com um profissional capacitado, que passou por aquilo que você está prestes a passar, a vivenciar, então isso não tem preço. Você poder conversar e trocar ideias com o mentor através desse processo chamado mentoria, tá? E aí a gente tem algumas vantagens da mentoria. Troca de experiências com um profissional qualificado, aprende com o erro alheio, e esse é o melhor dos mundos, pessoal. Esse mentor, ele já errou, ele já aprendeu, ele já tem uma solução para uma série de erros que você vai estar sujeito, que você vai se deparar nessa jornada. Então, ele vai te ensinar, não faz assim, porque vai ter essa consequência. Então, é o melhor dos mundos a gente aprender com os erros dos outros. O outro, pessoal, uma mentoria é uma curva de aprendizado bem mais curta. Então, a gente consegue chegar lá no ponto final de forma muito mais otimizada, porque a gente vai ter um direcionamento, a gente não vai precisar fazer desvios, etc. A gente vai ter, na verdade, atalhos. E compartilhamento, pessoal, de visões e network. Quando a gente está, obviamente, numa mentoria onde participam mais pessoas, não é uma mentoria específica, tá? E aqui nós trazemos uma oportunidade. A Universidade da FENACON, a Unifenacon, está trazendo uma mentoria. Como eu falei do início, ela estava antes voltada para jovens profissionais ou para pessoas ali que estão se preparando para uma sucessão. Mas aqui eu reforço o desafio. Por mais experiente que você, por mais experiência que você já tenha, por mais calejado que você já esteja na condução do seu empreendimento, testa, aposta, arrisca em participar também dessa mentoria, para conversar com outras pessoas, para ouvir outras pessoas, para compartilhar experiências de outras pessoas. E a FENACON está trazendo pessoas profissionais com uma trajetória relevante, com uma trajetória que tem muito assim a ser compartilhada com a gente, tá? O pessoal aqui está reclamando do som? Tem alguém aí reclamando do som, tá? Então, pessoal, essa mentoria ela vai ter 4 módulos, um módulo geral inicial que vai tratar de profissão e carreira, para dar um norteamento sobre isso, e 3 módulos, cada um desses módulos tratando de uma determinada trilha. Trilha no setor privado, trilha no setor público, trilha de carreira, e uma trilha para empreendedores. Então, nós teremos esses 4 módulos, e o formato, nós teremos uma aula inaugural, que será ministrada pelo presidente da FENACON, o presidente Daniel Coelho, que está ali, e pelo presidente do Conselho Federal de Contabilidade, contador Aécio. Teremos 4 módulos gravados, 4 módulos introdutórios, tratando de cada um aí desses temas. E depois, pessoal, nós teremos 12 sessões de mentoria ao vivo, online, com esses profissionais, tá?
Então, serão 12 oportunidades de conversar com gente que entende. Pessoal, aqui esse QR Code, quem quiser tirar uma foto, quem quiser pegar aí o link, fala mais detalhes sobre a mentoria, traz um detalhamento do programa da mentoria. Então, fica aí à disposição de vocês esse QR Code. E quem quiser também passar lá no nosso stand, a gente vai ter um pessoal lá, stand da FENACON, preparado para dar informações sobre a mentoria, tá? Eu não sei se chegou alguma pergunta. Temos alguma pergunta? Não? Então, a gente ok. bate papo um pouquinho, né? Sim, a gente bate um papinho aqui. E aí, Monelo, você lá como diretor de educação, e eu sei que você conheço a sua empresa, eu conheço o seu empreendimento, eu conheço o seu espírito empreendedor. Então, eu queria também assim, lhe ouvir o que você tem aí a nos dizer sobre o projeto, sobre a mentoria e sobre a arte e o desafio de empreender. Maravilha, Elton. Por favor, senta aqui com a gente também. Bom, parabéns pela apresentação. E eu vou dizer, ouvindo você, essa apresentação é algo que a gente também precisa levar para as nossas empresas e pode. E a Unifenacon está aí para isso, não só com esse projeto, mas os 150 outros cursos pontuados no CFC. Empreender é algo treinável. Lá atrás a gente já falava, não, é um dom, a pessoa nasceu com o dom do empreendimento. É claro que algumas pessoas nascem com algumas habilidades, elas aparecem mais. Mas o que a gente percebe quando se fala de empreendedorismo, Wellington, é que é algo treinável. E aí a educação ao longo da vida, que é um outro conceito que a gente precisa aprofundar cada vez mais, ou seja, aquele modelo, fiz um MBA, uma especialização, um mestrado, aquilo é quase que estático, e a vida não é assim. Então, o empreender é também estar aberto a aprender sempre. Esse eu acho que é um ponto. Quando você colocou ali, da empresa nasce, anotei aqui, para ter clientes, né? Eu só complementaria, impactar a sociedade. E aí mostra uma nova geração no empresariado, no empreendedorismo contábil, no empreendedorismo de serviço, que não quer só o lucro, não quer só trabalhar. E aí passa pela capacidade de aprender e desenvolver novas habilidades, né? Então, eu digo que empreender é assumir esse risco todo dia e, de fato, fazer acontecer. Eu queria te jogar até uma pergunta, ouvir um pouco a tua opinião sobre algo que é importante dentro das nossas empresas. A gente associa empreender ao ser empresário. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a mentoria pode ajudar no intraempreendedorismo dentro das nossas empresas. A mentoria ela vai abordar esse aspecto também, porque uma vez aberta a empresa, uma vez aberto o empreendimento, diariamente a gente precisa criar situações, criar coisas novas, desenvolver coisas novas e que não vão estar ali descritas e nem planejadas ali no início. Aí surge a necessidade de empreender ali no meio dessa jornada, ao longo aí da vida da empresa. Então, na mentoria, a gente vai ter a oportunidade de tratar isso também, de conversar sobre isso com os mentores, porque, como eu falei, empreender é uma arte que requer cuidados e atuação diariamente e de forma contínua. Uma vez aberta a empresa, a arte de empreender não fica ali guardada e não fica parada ali. Empreender, ele vai continuar fazendo, essa necessidade, ela continua presente em toda a vida da empresa e do empresário. Maravilha, então. Você comentou no início ali sobre a questão dos jovens, né, empreendedores ou eventualmente até futuros empresários.
não só a mentoria, mas até o que a gente vê dentro da Unifenacom, com conteúdos que vão além do técnico, soft skills, outras habilidades. Como é que você vê a educação, o empreendedorismo nesse processo, não só de sucessão, mas também um desafio das instituições, das nossas empresas, que é a transição, a inovação, a transformação? A velocidade assim, com que as coisas acontecem, ela é tremenda, né? Então a gente tem que lidar hoje aí com inteligência artificial, com o chat GPT, e as empresas, existe aí um conceito de aprendizado organizacional, né? Existe o aprendizado ali pessoal, do profissional, mas existe também o conceito do aprendizado organizacional. Ou seja, a empresa também precisa aprender. E a empresa só aprende quando as pessoas que estão ali aprendem, né? E oportunidade de conversar com outros profissionais, a oportunidade de momentos de treinamento, de capacitação, fazem parte desse processo. Na verdade, são a essência desse processo. A empresa, a organização, ela só aprende a partir do momento que as pessoas que estão ali se capacitam, são curiosas, mergulham em outros universos, em outras áreas do conhecimento. Então, é preciso que haja esse esforço e essa interação. Empresa, trabalho, negócio, não é só trabalhar, não é só gerar receita. Empreender, trabalhar, negócio envolve também educação, envolve também aprendizagem. É isso que a gente vem percebendo, né? Não sei se todos já conhecem, mas também vale a pena visitar. A Fenacom tem o programa de educação executiva internacional, como foi esse ano na cidade do Porto, o ano que vem na NASA, como foi apresentado pelo Bruno e o presidente Daniel. Mas quantos empresários nós temos aqui na sala? Quantos são empresários? Bastante, a maioria. Quando essa questão da empresa nasce para ter cliente, faz uma outra provocação para nós, que talvez você possa comentar. Lá atrás falava, vamos montar uma empresa para ganhar dinheiro. Então, já se desconstruiu esse aspecto, até porque existe um propósito hoje das organizações. Mas quantos de vocês estão focados no cliente? Olha a provocação. Quem aqui diria, levantaria, estou focado no cliente? Só uma? Agora, outra provocação que a gente vai fazendo, e a gente tem discutido isso dentro da Universidade da Educação Corporativa. Quantos estão focados no foco do seu cliente? Muda radicalmente, não muda? Porque aí é toda aquela transformação de como a gente atua no nosso negócio. Então, são provocações que a educação corporativa, a educação continuada, faz com que a gente rompa alguns conceitos muito enraizados. Quando o Bruno trouxe o mindset da NASA, é exatamente o que a gente também encontra na mentoria e em outros cursos. Conversar sabe aquela propaganda de contador para contador? A gente já sabe o modelo mental, como a gente pensa e resolve as coisas. Mas quando você muda o papel, quando você dá uma outra perspectiva, e isso é a educação que realmente pode fazer, e é uma das grandes propostas da educação executiva. Ou seja, o foco do seu negócio passa a ser o foco do seu cliente. Aí você compreende, você entende, você desenvolve. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Eu tenho assim, um exemplo bem prático e assim, bem palpável de foco no cliente. Você vai num restaurante self-service, onde é que o dono do self-service ele fica? Ele está ali no caixa. Não tem dúvida. O cara que estiver ali no caixa e tal, ele é o dono do restaurante. Quando ele devia, né, com esse conceito de foco no cliente, de dar importância ao cliente, ele devia estar ali mais preocupado era com a temperatura ali do alimento, a mesa, se estava boa o tempero, conversa ali com o cliente. Não, o cara ele está ali no caixa recebendo ali as comandas. E isso precisa mudar.
a gente precisa estar voltado realmente para o cliente e com foco naquilo que é o foco do cliente. Maravilha, teria muitas coisas aqui para a gente conversar, esse papo maravilhoso sobre empreendedorismo. Fazer uma pergunta, quem tem certificado digital em nuvem aqui já? Só isso, gente? Então a Fenacom tem isso e quem realmente participar dessa mentoria vai ganhar o eCPF na nuvem por 12 meses da Unifenacom, ou seja, aprende e ainda usa a melhor tecnologia em certificação digital aí da classe. Wellington, obrigado, parabéns pelo teu trabalho à frente aí da área de negócios da Fenacom, também com o nosso diretor de negócios, Mapurunga, e eu devolvo aqui para o cerimonial. Obrigado, gente.